O degelo trouxe consigo um lamaçal acinzentado e o som de cascos batendo contra as pedras úmidas da praça central. Não era o cavalo de um camponês, cansado e pesado. Era um garanhão de pelagem lustrosa, montado por um homem que destoava da rusticidade de Blackwood, como uma cicatriz limpa em uma pele gangrenada. Julian Vane não usava peles brutas. Seu sobretudo era de lã densa, cortado com a precisão dos alfaiates da capital. E seus olhos, de um azul gélido e analítico, não buscavam sinais de demônios nas árvores, mas inconsistências nos registros. Ele era o inspetor da coroa, enviado para auditar as propriedades da falecida senhora Blackwood, após as denúncias confusas de Silas, antes de sua execução acidental no pântano. Elara o observava da janela superior de sua nova residência. Ela sentiu uma pontada de algo que não experimentava há muito tempo: cautela. Ele não é como os outros, pai, murmurou ela, sem desviar o olhar do homem que desmontava com elegância. Ele não teme o lobo. Ele teme apenas o que não pode ser contabilizado. Deixe que eu cuide dele, o pai de Elara rosnou, a mão instintivamente buscando o cabo da faca na cintura. Ele se tornara uma sombra silenciosa e ressentida, o executor das vontades da filha. Não seja tolo. Sangue de um oficial atrairia um exército. Vane quer fatos? Eu lhe darei uma narrativa. O encontro ocorreu no salão de jantar, onde o cheiro de lavanda tentava ocultar o odor de mofo das paredes de pedra. Julian Vane sentou-se à mesa, abrindo uma pasta de couro cheia de pergaminhos. Ele não aceitou o vinho que Elara ofereceu. Senhorita Blackwood, começou Vane. Sua voz era um barítono calmo, desprovido de emoção. Li os relatos do julgamento. Uma história fascinante. Uma menina heróica, um magistrado possuído por impulsos bestiais. Foi um tempo de trevas, inspetor. Elara respondeu, sentando-se à frente dele, a capa vermelha descansando sobre os ombros, como uma poça de sangue seco. A vila ainda está se recuperando. Imagino. No entanto, há detalhes que me perturbam. O legista, se é que podemos chamar o boticário local disso, mencionou que o pescoço de sua avó foi quebrado de uma maneira que sugere alavancagem técnica. E o seu corte na mão, senhorita? A cicatriz é muito reta para ter sido feita pelas garras de um homem em fúria. Parece o trabalho de uma lâmina bem afiada. O silêncio que se seguiu foi pesado. Elara sentiu o pulso acelerar, não de medo, mas de excitação. Era um jogo novo. O senhor está sugerindo que eu, uma jovem traumatizada, planejei a morte da minha própria linhagem? Ela inclinou a cabeça, deixando uma lágrima solitária, perfeitamente cronometrada, rolar pela face. Silas era um monstro. Ele cheirava a morte muito antes daquela noite. Eu não sugiro nada, senhorita. Eu apenas observo que desde que o lobo foi morto, todas as propriedades da região convergiram para suas mãos com uma velocidade sobrenatural. Eu ficarei na estalagem por alguns dias. Gostaria de revisar os ritos de sucessão. Quando ele saiu, Elara apertou os punhos sob a mesa. Vane era perigoso porque era lógico. E a lógica era o único veneno para o qual ela ainda não tinha um antídoto. A lua estava oculta por nuvens espessas, mas a escuridão não era um obstáculo para Elara. Ela conhecia o caminho até o coração de Blackwood. Uma clareira onde as árvores cresciam, retorcidas em direção ao centro, como se fugissem de algo enterrado sob as raízes. Para consolidar seu poder, não bastavam papéis assinados por burocratas. As terras de sua família tinham uma memória antiga. A lenda do lobo não nascera do nada. Era uma distorção de um pacto de sangue que as mulheres de sua linhagem mantinham com a própria floresta. Sua avó fora avarenta, retendo o poder apenas para si,
deixando a terra murchar. Elara seria diferente. Ela seria a própria terra. No centro da clareira, ela despiu-se da capa vermelha, ficando apenas com uma túnica branca de linho. Seu pai esperava nas sombras, segurando uma pequena caixa de madeira. O inspetor está vigiando a trilha. O homem sussurrou, o medo visível em sua voz. Ele nos seguiu. Ótimo. Elara sorriu, os dentes brilhando na penumbra. Que ele veja o que acontece com quem tenta entender o que não deve ser compreendido. Ela ajoelhou-se sobre a terra fria. Com a faca de prata, ela não cortou apenas a palma da mão desta vez. Ela desenhou símbolos arcaicos em seus antebraços, deixando que o sangue gotejasse diretamente sobre as raízes expostas de um carvalho milenar. O sangue é o vínculo, ela entoou, a voz subindo em uma frequência que fazia os ouvidos doerem. A carne é o preço. Eu não sou a vítima da linhagem, eu sou a sua consumação. De repente, o chão pareceu vibrar. Um rosnado baixo, vindo de lugar nenhum, e de todos os lugares ao mesmo tempo, ecoou pela clareira. Não era o rosnado de um animal, mas o som da terra se partindo. Sombras começaram a se desprender das árvores, ganhando formas caninas, fluídas e famintas. Julian Vane emergiu dos arbustos, sua pistola de pólvora em punho, o rosto pálido como a morte. A lógica que ele tanto prezava estava sendo estraçalhada diante de seus olhos. "O que é isso?" ele gritou, a voz falhando. "Que tipo de encenação é essa?" Elara levantou-se. Seu sangue parecia estar em chamas, e seus olhos não eram mais cinzentos. Eles brilhavam com o âmbar predatório que ela sempre vira no pai, mas com uma intensidade 1000 vezes maior. "Não é encenação, inspetor. É a auditoria que o senhor tanto queria." As sombras saltaram. Vane disparou a arma, mas a bala apenas atravessou a escuridão. O grito dele foi curto, interrompido pelo som de ossos quebrando e carne sendo rasgada. Elara não desviou o olhar. Ela sentia cada gota de sangue do estrangeiro sendo absorvida pelo solo, alimentando as raízes que agora pertenciam a ela. Quando o silêncio retornou, restava apenas a capa vermelha no chão, agora saturada com um novo sacrifício. O pai de Elara caiu de joelhos, soluçando de puro terror. "Agora", disse Elara, sua voz soando como o sussurro das folhas ao vento, "ninguém mais virá de fora. Blackwood é minha, e eu sou Blackwood." Ela vestiu a capa, que agora parecia emitir um calor próprio. Ela não era mais uma menina. Ela era o próprio mito, a fera que caminha entre os homens, protegida pela cor da sua própria herança violenta.